esquisito para descer aquela coisa seca. Deus não quer que você coma nada seco. Ele quer que você esteja no suave. Louvado seja Deus. Muito bem. Aí ele diz aqui, olha, eu tenho ordenado uma mulher viúva que te sustente, né? Agora, Elias não podia indagar. Logo uma mulher, ou seja, você me manda para o ribeiro, usa um corpo, o ribeiro era tão pequeno que a pouca água até secou, beleza, coisa pequena. Agora o Senhor me manda, e a Sarepta, que é de Sidom, para mim ficar ali, porque lá vai aparecer uma mulher. Eu pensei que era uma grande fazendeira, um grande empresário. Ei, deixa eu dar uma pausa aqui. Deus tem uma bênção na tua vida, mas não é através de um grande empresário, não. Não é através de um grande, aleluia, fazendeiro, não. Deus vai usar coisas pequenas para te abençoar. É uma palavra profética nesta noite. Eu não sei de pé, aleluia. Eu não sei, não é o teu patrão cheio de ouro, cheio de prata, mas quem sabe um funcionário pequeno ali, uma pessoa que zela, vai chegar para o patrão e vai falar bem de você, e o momento vai vir e você vai glorificar o Senhor. Alguém pequeno, uma zeladora, um zelador vai falar de você, e a porta do emprego vai se abrir e você vai registrar a carteira, porque Deus é dando coisa pequena para nos abençoar. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Às vezes esperamos, irmão, de um grande empresário, às vezes esperamos de um grande fazendeiro, mas Senhor, logo uma mulher viúva. Sim, uma mulher viúva. A Bíblia diz que o povo deveria ajudar as viúvas. Agora a viúva era que ajudar Elias. Sabe por quê? Deus é Deus de coisa pequena. A tua bênção vai vir, não é de um grande empresário. É uma pessoa que varre o chão ali, olha. É uma pessoa que zera daquela empresa. Alamachurianda, vai levar o teu currículo e o patrão vai ver e vai dizer: manda chamá-lo, porque é muito útil para mim. É uma pessoa que zela, é uma pessoa que cuida, é uma pessoa que limpa aquilo lá, que vai falar bem de você na empresa, e o momento vai chegar. Então somente aguarde, te prepara, porque ele é especializado em usar coisas pequenas para nos abençoar. Louvado a Deus. O grão de mostarda, uma das menores sementes. Aleluia. Aí no capítulo 17, nós lemos o versículo 8 e 9. Agora vamos lá para o versículo 13. Versículo 13 do capítulo 17. Aleluia. Capítulo, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 13. Elias lhe disse: não tema, faze conforme a tua palavra. Primeiro faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-o para fora, depois para ti e para teu filho. Estamos falando sobre a parábola do grão de mostarda, a semente menor que existe na terra. E aqui ele ia chegando em Sarepta, ele encontra ali uma mulher viúva, que ela estava catando os gravetos, ele ia fazer um bolo para ela comer e depois morrer. Mas Elias disse: olha, não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Ou seja, faz o bolo que você falou, só que faz assim, ó, faz primeiro para mim. Elias, o profeta disse, segure bem isso, que é um ensino tremendo para a nossa vida. Faz primeiro para mim um bolo pequeno, e depois faz para ti e para teu filho. E quando eu leio isso, irmão, eu tenho uma lição muito grande.
E olhe para a situação de muitas igrejas, sem querer criticar quem quer que seja. E olhe para a situação de muitos pastores hoje. Imagine um pastor no lugar de Elias aqui. O que ele ia dizer? Você pega toda essa massa aí, tudo, né? Faz um bolo para mim. Você pega tudo, né? Não tem aquela história? Dá o seu tudo nesta noite. Dá o seu tudo. Aí o coitado iludido pelas promessas vãs, né? Pelas conversas fiadas, ele vai dar tudo. Ele não recebe nada, fica aí no desespero terrível. Aí quer até processar o pastor, né? Mas eles fazem assim, dá o teu tudo. Mas Elias não fez assim. Ele disse, faz um bolo pequeno para mim. E ele era o profeta, ele era o homem de Deus. Ele tinha liberdade de pedir um bolo grande. Mas o homem de Deus, quando anda atrás de coisas grandes, o homem de Deus anda em busca daquilo que Deus preparou para ele, seja pequeno ou seja grande, ele dá glória ao nome do Senhor. Aleluia! Ele faz um bolo pequeno primeiro para mim, e depois farás para teu filho, para ti e para teu filho. No versículo seguinte ele diz, porque assim diz o Senhor: a farinha da botija não se acabará, né? Não faltará, e o azeite da botija não se acabará, diz o Senhor. Aleluia! E ela fez, ele comeu, e ela comeu por muitos dias. Louvado seja você. Mas o que nos chama a atenção aqui é que Deus trabalha com coisas pequenas. Por isso a palavra do grão de mostarda, que é a palavra mais pequena, que a semente mais pequena que existe. Vamos então para 2 Samuel capítulo 4. 2 Samuel capítulo 4, 2 e 3. Estamos vendo sobre o grão de mostarda, semente menor. E Eliseu disse: que hei de fazer? Declare-me o que ele tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Aqui já é o caso de Eliseu. Chega na casa da viúva, a viúva, alguém, né, estão numa situação difícil, e ele diz: olha, me declara que você tem em casa. Me declara. Porque os credores estavam indo buscar os filhos dessa mulher para levar no lugar da dívida, que segundo ela o esposo tinha deixado. Mas na verdade essa dívida não foi o esposo que fez. Já estamos estudando a palavra de Deus. Essa dívida, se você ler depois em casa esse texto, você vai ver que essa dívida chega para Eliseu e diz: olha, tu sabes, meu Senhor, que o meu Senhor, teu servo, temia a Deus, mas vieram os credores para levar os meus 2 filhos para pagar a dívida. Aí Elias diz: olha, o que é que você tem em casa? Eliseu diz: a tua serva não tem nada. A tua serva não tem nada. Mas ela lembrou que ela tinha uma botija de azeite ainda. Uma botija de azeite. Aí ele diz: olha, vai, pede para ti vaso emprestado. E tem uma coisa: não peça pouco. Não peça pouco. Peça muitos vasos emprestados. Não deixa nem o vizinho sem você bater na porta. O segredo está aqui, irmão. Porque às vezes eu posso falar com esse vizinho aqui, ó, mas com esse eu não posso. Aí eu pulo, falo com esse. Mas você não pode pular vizinho, porque você pode ter inimigo. Agora você não pode ser inimigo de ninguém. Quantos crentes, irmão, dessa brigadeiro aqui, ó, quando ele chega lá na frente do comércio, ele troca de calçada. Ele sabe que esse aqui não pode passar, ele deve lá. Aí ele vai indo aqui, ó. Ele vai indo aqui, ó. Ele vai indo nessa caminhada aqui, ó. Aí que tem
um comércio. Aí quando ele vai chegando aqui, ele passa por outra calçada para não passar na porta desse comércio. Mas por que não passa nesse comércio? Porque ele deve naquele comércio. Eliseu disse: olha, pede vaso para todos os teus vizinhos, não deixe escapar nenhum. Parece que Eliseu era meio testemunho de Jeová, né, irmão? Tinha que bater em todas as portas, não podia pular nenhuma. Se pular uma porta, serve inútil. Tem que bater em todas as portas. Olha, pede vaso para todos os teus vizinhos. Não está escrito aí que você vê todo o vizinho. Não pula nenhum. Porque ela não podia ter inimizade com o vizinho nenhum. O teu vizinho pode ser seu inimigo, mas você não pode ser inimigo dela, e nem dele. Ninguém pede nós ter um inimigo, mas não pode ser inimigo de ninguém. Pede, e não poucos, pede bastante vaso, muito vaso. E ela fez, e foi, pegou aqueles vasos, pegou o azeite, entrou no quarto, fechou a porta. Porque o segredo da vitória é entrar no quarto, é fechar a porta. O segredo do negócio é só comentar quando a coisa bem estiver na mão, né? Todos os carros que eu comprei, nem o diabo viu eu comprar. Quando ele olhou, já estava na minha mão. O segredo é esse. O segredo do negócio é boca fechada, né? A Bíblia diz que quem fala muito tem perturbação. Quem abre muito a sua boca tem perturbação. Não é isso? Então, ela foi, pegou os vasos, pegou aquele azeite dos seus filhos, começou a deitar o azeite nos vasos. Os vasos foram todos cheios. Quando todos os vasos estavam cheios, parou o azeite. Porque enquanto tiver vaso vazio, haverá azeite na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Quando acabou os vasos, parou o azeite. Porque Deus só manda azeite enquanto tiver vaso para ser cheio. Glória a Deus. Aí o que ela fez? Não é normal? Que é isso? Estamos falando da parábola do grão de mostarda, mas que eu nem entrei no fermento ainda. Grão de mostarda. Quando os vasos estavam todos cheios, o que ela fez? Ela correu ao homem de Deus. O que muitos fazem depois que recebe a bênção: cria asa e voa. Aí orando, buscando, é uma bênção, uma maravilha. Mas quando a bênção vem, ele cria asa e voa. Faz igual os cegos que Cristo curou. Curou 10 cegos, só voltou um, para dar glórias ao nome do Senhor. Mas ela não fez isso. Ela, quando estava tudo, ela foi o homem de Deus. Está aqui, ó, está todos os vasos cheios. A minha bênção chegou. Homem de Deus, o que eu devo fazer agora? Busca orientação no nome de Deus. Busca o conselho da mulher e do homem de Deus. O que eu faço agora? Eliseu disse: olha, vai, vende o azeite e paga a dívida do teu marido. Está escrito, lê depois em casa. Vocês irmãos aberto aí. Vai, vende o azeite e vem e paga a dívida do teu marido? Não. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Quem fez a dívida foi ela, não foi o marido, não. Essa história, tudo, tem crente que não pode ver passar nada na rua. O que passa na rua, ele corre e compra. Passa na rua, corre e compra. Daqui a pouco chega lá, asfalto, ó. Vê se é o homem do tapete. Vai lá, filho, dá uma olhadinha, filho. Dá uma olhadinha, filho. Vê se é aquele homem do tapete que comprou o tapete dele. E é o homem do tapete. Fala que eu saí. Fala que eu não estou. Quem comprou, irmão, para não pagar? Então quem fez a dívida foi ela, não foi o marido. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Mas o assunto aqui é pequena semente da mostarda. Aleluia. É o versículo 3. Então disse ele: vai, pede para ti vaso emprestado, todo teu vizinho, vaso vazio, e não poucos, louvar seus. Aleluia. E diz mais aonde que, falando sobre o texto que nós lemos, diz que as aves do céu vêm e se aninham, no versículo 3. E as aves do céu vêm e se aninham, porque se torna uma árvore muito grande, e as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos.
O que nós aprendemos aqui nessa última parte dessa parábola do grão de mostarda? Assim como as árvores se alinham nas grandes árvores, assim devemos nos alinhar no reino do céu. Porque o reino do céu é comparado a isso, é semelhante a isso. Um grão de mostarda que o homem semeou no seu campo, apesar de ser uma semente pequena, deu uma grande árvore, que as aves do céu vieram-se e se alinhar no seu campo, nas suas folhas, nos seus galhos, não é isso? Então veja bem, quando aprendemos sobre as aves do céu, que assim como as aves do céu se alinham nas copas das grandes árvores, nós temos que nos alinhar no reino do céu. Nosso descanso, nossa vida, nossa vitória está no reino do céu. Louvado seja o Senhor. Vamos então para o versículo 33, que é a parábola do fermento. 33. Outra parábola ele propôs. Ele só propõe, né? O reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher, pegando, a introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Primeiro, que nós aprendemos aqui, o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher, pegando, introduz em 3 medidas de farinha. Ela pega aquele fermento e ela coloca em 3 medidas de farinha. Jesus compara o reino do céu a isso. Agora, por que ele não coloca em 4 medidas de farinha? Seriam os 4 evangelhos. Por que ele não coloca em 7 medidas de farinha? Aleluia. Porque seria o número de Deus, a plenitude do Espírito. Por que não em 6 medidas de farinha? Seria o nome do homem. Por que em 3 medidas? Sabe por quê, irmão? Não adianta eu ter o Filho e não ter o Espírito Santo. Não adianta eu ter o Espírito Santo e não ter Deus. Não adianta eu ter Deus e não ter o Filho. Eu preciso andar em comunhão com os 3. 3 medidas de farinha: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é. Eu preciso de uma vida em comunhão com o Pai, com o Filho ou com o Espírito Santo. É por isso que alguns não têm vitória, porque o negócio dele é só com Deus. Não, eu preciso ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ou seja, 3 medidas de farinha. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz, mas introduz 3 medidas de farinha, até que tudo fique levedado. Essa palavra levedar significa até que fique tudo homogêneo. A palavra levedar literalmente significa até que tudo fique homogêneo. E o que se entende por uma coisa homogênea, ou seja, homogêneo é quando se possui a mesma natureza. Ali está misturado a farinha, ali está misturado o fermento, mas ela vai bater aquilo tudo e vai ficar levedado, ou seja, homogêneo. Jamais você vai saber quem é a farinha e quem é o fermento, porque está homogêneo. Aleluia. O diabo pode olhar para você o dia inteiro. Aleluia. Ele jamais conseguirá separar você do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque está tudo levedado em nossas vidas. Glória a Deus. Ainda que ele lute, ainda que ele batalhe, ainda que ele guerreie, ele não consegue separar nenhum de você do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque são 3 medidas que estamos levedados no Senhor, misturados, homogêneo, uma só natureza, que é a natureza de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 34. Tudo isso diz Jesus por parábola, e a multidão ele não lhe falava sem parábola, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábola a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, se irmão, veja, um dos objetivos de parábola
é comunicar coisas ocultas. Lá em Salmo 78, veja que Asaf diz, o profeta Asaf, aleluia, o cumprimento dessa palavra: abrirei a minha boca numa palavra, procurei enigma da antiguidade. Aleluia, aleluia. Então, meus irmãos, para concluir, veja que um dos objetivos das parábolas é publicar coisas ocultas. Só o coração dilatado, aberto, pode entender parábola. E Deus em Cristo nos abençoe, e que nós possamos ter aprendido muito com essa pequeninha semente, porque Deus é Deus de coisa pequena. Deus abençoe, pastor Dive, e as palavras.